Um homem de negócios fica preso em um elevador de um prédio corporativo logo após um misterioso surto tomar conta da cidade. Enquanto tenta encontrar uma saída, sons estranhos e gritos ecoam pelos andares. Do lado de fora, algo terrível está acontecendo, e dentro, a esperança começa a desaparecer. O filme começa mostrando o empresário Cláudio Verona indo para o trabalho. O carro que o pega todos os dias está atrasado, e um jovem chamado Ricardo substituiu seu motorista habitual. O trânsito está pior do que o normal também, embora Cláudio culpe a rota que Ricardo escolheu e não quaisquer circunstâncias excepcionais. Quando Ricardo liga o rádio, as notícias relatam ataques em várias zonas de Roma. Aparentemente, pequenos grupos de vândalos decidiram atacar ao mesmo tempo, quase em sincronia perfeita, mas ainda não há nenhuma declaração oficial da polícia. Cláudio, que está tentando revisar algumas anotações para uma reunião próxima, mal presta atenção, mas ainda assim se irrita com o barulho e pede para Ricardo desligar o rádio. Ele fica ainda mais irritado quando Ricardo pede conselhos sobre como entrar no ramo de economia, mas felizmente o telefone toca, interrompendo a conversa. É Sara, sua secretária, perguntando o que fazer com o cliente que o espera. Cláudio diz para oferecer café da manhã e mantê-lo lá até sua chegada. Quando finalmente chega ao escritório, outra secretária, Silvia, o espera com café e um lembrete sobre seu jogo de golfe. Ela ainda é estagiária, então Cláudio diz para marcar uma reunião com Sara para que ela entre em sua equipe. Em seguida, corre para o elevador para se juntar à colega Marta, que se recusa a lhe dar um beijo quando ele pede. Marta lembra a Cláudio que o caso deles acabou e que ela vai se casar em breve, mas Cláudio não se importa. Ele é casado há 5 anos e isso nunca o impediu. Incapaz de lidar com a rejeição, Cláudio para o elevador e a empurra contra a parede, dizendo que sente falta dos velhos tempos e não a deixa sair. Ele continua assediando-a, tentando fazê-la admitir que gostava disso, até que Marta cede e diz que sim, apenas para de repente apertar seus testículos e dizer que teria dado certo se ele não fosse um porco imundo. Quando o elevador chega ao andar dela, Marta sai após insultá-lo, mas Cláudio não parece se importar. Ao apertar o botão para o seu andar, Cláudio atende uma ligação de sua esposa Lorena, que fala sobre os ataques nas notícias. As coisas pioraram e agora há ruas bloqueadas. No meio da conversa, o elevador fica preso, mas Cláudio não se preocupa, já que isso aconteceu no mês passado. Enquanto se despede, Lorena pede para ele comprar leite depois do trabalho e ele se irrita com o pedido, achando absurdo pensar nisso em um dia tão complicado. Cláudio aperta o botão de emergência e entra em contato com o técnico de manutenção, dizendo que está preso e precisa resolver o problema o mais rápido possível porque tem uma reunião importante. Enquanto espera, Cláudio liga para Sara e lembra que ela deve fazer de tudo para que o cliente não vá embora, por mais impaciente que esteja. Depois de acender um cigarro, ele ouve barulhos do lado de fora e tenta pedir ajuda, mas é ignorado. Cada vez mais irritado, liga novamente para a manutenção. Mas o técnico diz que perdeu contato com os homens no telhado, então fornece o número deles para Cláudio ligar diretamente. Quando um deles atende, explica que estão reiniciando o gerador, mas ainda não tem certeza do problema, o que enfurece Cláudio ainda mais. A conversa é interrompida quando os técnicos veem algo que os assusta e a ligação cai. Cláudio pressiona o botão de emergência exigindo respostas e o técnico decide subir ao telhado ele mesmo. Cansado de esperar, Cláudio decide resolver por conta própria. Ele tira o paletó e começa a forçar as portas do elevador. Com esforço, consegue abrir a primeira o suficiente para o corpo, mas a segunda emperra numa peça desalinhada e só deixa espaço para sua cabeça. O elevador parou antes de alcançar o 7º andar e Cláudio consegue ver o escritório. Ele chama por ajuda, mas ninguém responde. Quando tenta escalar pela abertura, percebe que não é largo o bastante e decide esperar novamente. Lorena liga, assustada, dizendo que alguém está batendo com força na porta e não responde. Cláudio diz para ela chamar a polícia, mas ela explica que a linha não funciona. Ele manda que se tranque no quarto enquanto liga para Stefano, um amigo, pedindo que vá verificar a situação. Stefano concorda, mas alerta que o trânsito está um caos. Cláudio liga de volta para Lorena para avisar que Stefano está a caminho. Mas ela está ainda mais apavorada. As notícias mostram a violência dominando as ruas. Ele não leva a sério e apenas diz para ela se acalmar e esperar. Logo depois, ele vê manchetes no celular sobre ataques estranhos, ruas bloqueadas e um laboratório em chamas que foi evacuado recentemente. Após acender outro cigarro, Cláudio ouve gritos de socorro. Um grupo assustado corre pelo corredor
incluindo Marta, que cai bem diante dele. Ela pede ajuda e Cláudio tenta segurá-la pelo braço, mas algo do outro lado das portas a arrasta com força. Finalmente, levando a situação a sério, Cláudio recua, apavorado. Curioso, ele se aproxima novamente da porta e se depara com 2 zumbis tentando alcançá-lo. Assustado, Cláudio recua até encostar na parede e observa, horrorizado, as criaturas que logo se afastam ao ouvir outro som no corredor. Enquanto tenta processar o que viu, recebe uma ligação de Stefano, que diz estar quase chegando à casa de Lorena. Mas antes que entenda o que está acontecendo, é atacado pelos zumbis. Logo depois, o técnico de manutenção volta a falar pelo intercomunicador, dizendo que não encontrou seus amigos. Cláudio tenta explicar, mas ele também é atacado, e a ligação termina em gritos. Desesperado, Cláudio liga para Lorena e Sara, mas nenhuma atende. Momentos depois, Sara retorna à ligação, está trancada em algum lugar, mas um zumbi alcança o elevador e agarra Cláudio pelo pescoço. Após lutar, ele se solta e arranca o corrimão da parede, usando-o para esmagar a cabeça da criatura até matá-la. Coberto de sangue, ele tenta se limpar com água da garrafa. O corpo o perturba, então ele o empurra para fora com o corrimão. Logo ele percebe que o sangue do zumbi está se espalhando pelo chão e usa papéis da maleta para conter a mancha. De repente, ouve um barulho e pega o corrimão, mas é apenas Silvia. Ele pede para ela falar baixo e ajudá-lo a abrir a porta com o corrimão. Infelizmente, os dois não têm força suficiente, e o barulho chama a atenção dos zumbis. Silvia tenta entrar no elevador, mas a abertura é estreita demais e ela foge. Um zumbi chega logo depois e tenta agarrar Cláudio, mas Silvia retorna com um taco de golfe e mata o monstro. Eles riem da ironia de ela usar o taco favorito do chefe, mas mais zumbis aparecem e devoram Silvia. Cláudio checa as notícias. O exército foi mobilizado. Liga para Lorena, mas ela não atende. Após várias tentativas, ela responde, relatando um repórter sendo atacado ao vivo, até que ela também é pega pelos zumbis. Devastado, Cláudio é encontrado por outro colega, que sobreviveu usando uma luminária como arma. O homem tenta entrar no elevador, mas falha. O barulho atrai os zumbis, que o perseguem e matam. Algum tempo depois, Cláudio provoca os zumbis, zombando deles por não conseguirem alcançá-lo, batendo com o corrimão e gritando. Mas quando Sara, sua secretária, aparece correndo e pede ajuda, os zumbis a percebem e a atacam. Ele implora que a deixem viver, jogando seu relógio, mas é inútil. Sem saber o que fazer, assiste a um vídeo de uma repórter sendo atacada. Ela explica que a polícia confiscou câmeras e expulsou jornalistas, então transmite pelo celular e alerta para não tentar raciocinar com os infectados. Logo em seguida, ela é atacada e a energia do prédio acaba. Cláudio, fumando no escuro, ouve tiros. Todos os zumbis caem mortos e ele chama por ajuda. Um policial armado, Marcelo, aparece. Após verificar que Cláudio não está ferido, explica que está sozinho e perdeu contato com a central. Quando outro zumbi tenta atacá-lo, ele o elimina com facilidade. Marcelo tenta abrir as portas, sem sucesso, e decide subir para consertar o gerador, deixando um rádio comunicador com Cláudio e uma arma. Enquanto Marcelo sobe, Cláudio acidentalmente pressiona o rádio e xinga o policial, que o repreende, dizendo que o barulho pode atrair zumbis. Logo depois, Marcelo informa que a escada até o 9º andar está bloqueada por móveis. Cláudio sugere usar os andaimes da obra. Marcelo passa por pilhas de corpos, quebra uma janela e sobe. O barulho atrai zumbis, mas ele se esconde e consegue reativar a energia. As luzes voltam, mas as portas ainda não se abrem. Cláudio usa a lanterna do celular e vê a peça travada, tenta alcançar, sem sucesso. De repente, um zumbi aparece e tenta puxá-lo. Ele pega a arma e atira 2 vezes, matando-o. Mais zumbis surgem, mas encorajado por Marcelo via rádio, Cláudio os enfrenta e atira em todos. Marcelo o parabeniza, mas Cláudio fica em choque, sentindo culpa. Eram seus colegas. Marcelo o corrige, dizendo que eles não são mais pessoas, são infectados. Logo depois, o som de zumbis é ouvido no rádio, e Marcelo perde contato. Exausto, Cláudio olha para a arma e pensa em se matar, especialmente ao ver fotos da esposa no celular. 2 policiais aparecem correndo no corredor, mas fogem sem vê-lo. Ao cair da noite, Cláudio decide pôr fim àquilo. Coloca a arma na boca, mas é interrompido pela voz de Marcelo, que o chama do teto do elevador. Ele abre a escotilha e ajuda o policial a entrar. Marcelo elimina os zumbis restantes e revela um ferimento na perna. Eles conversam. Marcelo acredita que o vírus foi criado em laboratório, e não por animais, e que alguém perdeu o controle.
Depois de um momento de leve humor e lembranças da esposa, Marcelo começa a tossir sangue. Ele diz que, se adormecer, Cláudio deve atirar 2 vezes em sua cabeça, pois não quer virar um deles. Quando Cláudio se recusa, Marcelo ameaça fazer isso sozinho. Eles lutam e Marcelo o atinge para pegá-la de volta. Horas depois, Marcelo adormece, mas começa a se transformar. Bush sai do ferimento e Cláudio é forçado a matá-lo com 2 tiros na cabeça. Ferido na perna, ele usa a gravata como torniquete. Os tiros atraem uma horda de zumbis e sua munição acaba. Ele pega o rifle de Marcelo e atira em todos até desmaiar ao bater a cabeça na parede. Ao acordar, ouve vozes e tiros. Os zumbis foram mortos e seu alarme das 7 da manhã toca. Mas logo recebe uma ligação. Lorena está viva. Ela conseguiu fugir e foi resgatada pelos militares. A ligação cai quando a bateria acaba, mas isso lhe dá esperança. Cláudio empurra o corpo de Marcelo, alcança a peça travada e abre a porta completamente. Bebe a água restante, sobe e sai do elevador. Caminha entre corpos até o saguão, onde um zumbi sem pernas tenta agarrá-lo, ele pisa em sua cabeça. Lá fora, Roma está deserta, coberta de cadáveres. Na ponte, encontra uma garrafa de leite e se lembra da discussão com a esposa. Ao pegá-la, uma mulher zumbi o agarra, mas um atirador militar a elimina. Cláudio levanta as mãos, sinalizando que está bem, esperando poder juntar-se aos sobreviventes. E assim chega ao fim o filme. Inscreva-se para mais vídeos como este, ative as notificações e deixe seu like para ajudar o canal. Obrigado por assistir.